O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Liftoff. We have a liftoff. Bem-vindos ao Que Vem Depois, o podcast que navega pelas fronteiras do futuro, onde ciência, política e a ficção colidem para desvendar os mistérios do amanhã. Quais são os futuros que a humanidade deseja alcançar e quais são aqueles que ela vai evitar a qualquer custo? Eu sou o escritor Ale Santos e vou guiá-los em conversas com especialistas nessa jornada além do horizonte do conhecimento. 1, 2, 3, 4. O filme O Dia Depois de Amanhã nos apresenta uma visão cinematográfica de um futuro onde as mudanças climáticas têm consequências catastróficas. Cidades são engolidas pelo mar, tempestades de neve paralisam nações inteiras e a escassez de alimentos ameaça a sobrevivência humana. Essa representação dramática não está muito distante dos desafios que enfrentamos hoje. As recentes enchentes no Rio Grande do Sul são um testemunho vivo da urgência que precisamos abordar a questão climática. Elas nos fazem refletir sobre a nossa vulnerabilidade diante da força da natureza e sobre o que podemos fazer para mitigar os impactos desse desastre. No episódio de hoje, como sobreviver a catástrofes climáticas, vamos explorar estratégias de sobrevivência em face de eventos climáticos extremos. Vamos conversar com especialistas sobre como a ciência e a tecnologia podem nos ajudar a prever, preparar e responder a essas crises. Discutiremos também as políticas públicas necessárias para construir sociedades mais resilientes. Como podemos nos adaptar a um mundo onde fenômenos climáticos extremos são cada vez mais comuns? Para discutir isso, conversei com a deputada Marina Elo, do Partido Rede de Sustentabilidade, eleita por São Paulo, também com o técnico científico e mestrando em ecologia Iago Santos, e também com a Mari Nuvens, que é divulgadora científica de física, professora e podcaster. Ajuste seus fones, prepare suas mentes e embarque conosco nessa jornada pelo desconhecido. Este é o que vem depois. Episódio de hoje: como sobreviver a catástrofes climáticas. A ideia do programa é a gente falar sobre a crise climática, né? Como que a gente está vendo essa catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul, que atingiu mais de 90% do estado. E você, como uma deputada que é muito atuante na bancada ambientalista e tal, como que você enxerga esse cenário? Como que a gente chegou até essa situação? A gente chegou até essa situação com muita dificuldade de acreditar na ciência, porque a ciência apontava para caminhos distópicos mesmo. É difícil a gente acreditar que o que aconteceu aconteceria, que as casas ficariam embaixo d'água, que as pessoas estão longe de suas casas, que estão alagadas, que as pessoas não iam ter para onde ir. Não é uma realidade que estava acessível no nosso arcabouço de experiências, que a gente pudesse lidar com ela de uma forma que, isso vai acontecer. Então a ciência já vem falando há muito tempo que a gente está caminhando para um lugar de muitos riscos ambientais, uma mudança climática que já é uma realidade, que vai impactar profundamente a vida dos humanos na Terra. E a gente não consegue lidar com isso porque a gente não tem esse repertório. Então a gente sabia disso, mas é difícil investir para um negócio que a gente nem sabe se vai acontecer, enquanto precisa pagar os professores, precisa pagar os policiais. E a gente negou a ciência, não estamos nos preparando, e a gente negou no Rio Grande do Sul, a gente tem negado no Brasil, a gente tem negado como humanidade. Essa negação da ciência, como que ela interfere no debate político, né? Porque a gente sabe que tem uma parte dos políticos que foram eleitos, principalmente nas últimas eleições ali, que eles vêm parece que de um pensamento realmente negacionista, obscurantista, que realmente, alguns até querendo realmente olhar para a pauta ambiental com um olhar totalmente destrutivo, assim. Como que esse combate contra essas ideias negacionistas tem interferido na política? Bom, eu sou de um partido, a Rede de Sustentabilidade, que foi fundado para discutir os impactos da mudança climática e como a gente pensa uma outra forma de se relacionar com o meio ambiente. Tenho como grande referência a Marina Silva, que vem não só falando, mas trabalhando e atuando para a reversão desse cenário há muito tempo, mas eu enxergo isso como um espectro muito amplo. De um lado, a gente tem pessoas como a Marina Silva, que são pouquíssimas ainda, que já percebem
percebem e enxergam com clareza o contexto que a gente está vivendo, o risco que a gente está nos colocando e os caminhos para que a gente faça diferente e vem trabalhando para isso. E ainda é um espectro muito pequeno no mundo político. Do outro lado, a gente tem os abertamente negacionistas que questionam, gesticulam, falando, não, 1940 também teve uma enchente, e não percebem que já vinha dentro de um processo de mudança do clima, e que vem agravando, e que nos últimos 20 anos a constância de enchentes foi muito maior, que nega mesmo, fala, não tem mudança de clima nenhuma, é o eixo da Terra que está mudando, não tem nada a ver com a ação humana. E esse é um outro espectro. Mas o que para mim muito me preocupa é que tudo que está no meio, que é a maioria do mundo político, que mesmo não negando abertamente as mudanças climáticas e a ciência, não consegue entender a prioridade que isso traz. Quando eu comecei no mandato, as pessoas me chamavam de abraçar a árvore, ela é ativista maluca, ela só quer falar disso. E no fundo, na verdade, isso é uma dificuldade de entender o mundo contemporâneo. E essa dificuldade vem dos incentivos, né? Os políticos são eleitos pela população. E a população ainda não colocou isso como prioridade. E é muito difícil fazer essa mudança, não é uma mudança simples. A gente, para investir em adaptação climática, a gente, para investir na prevenção de acidentes, tem que gastar muito dinheiro, tirar dinheiro de outros lugares e colocar dessa forma. Tem que mudar a forma de governar. As políticas têm que ser intersetoriais. E essa mudança muito radical precisa estar acompanhada da população, porque os políticos não vão fazer se não for importante para as pessoas. Tá falando da dificuldade de investir, por exemplo, na educação ambiental, né? Porque hoje eu acho que ainda tem umas pessoas que, quando veem políticos colocando dinheiro em educação ambiental, acham que eles estão fazendo firula, estão fazendo só algum tipo de investimento estético, né? Então, a educação ambiental realmente é importante para o futuro da nossa população, para evitar essas crises climáticas, né? Exatamente. Governar é escolher prioridades, eleger o que fazer no meio de muitas coisas importantes com poucos recursos. Então, no final do dia, se para as pessoas não for importante, é muito difícil que para o político governante seja, porque ele precisa fazer muitas coisas que são importantes, investir no hospital, na UPA, na saúde, na educação, no melhorar a assistência social, pensar outras formas de fazer obras, recapear a rua, e isso tudo tem que ser permeado. Como que a gente faz isso tudo? Porque continua sendo importante saúde, educação, transporte, mobilidade, só que a gente tem que fazer isso de uma forma que mitigue a mudança climática e seja adaptável à realidade. E isso é o grande desafio. A gente está com duas pessoas da área científica aqui também. Eu queria escutar o Iago e a Marina. Como que o negacionismo impacta na questão das pesquisas para você? Como que vocês lidam com isso dentro da academia, dentro do seu trabalho científico? Eu acredito assim, o negacionismo, ele é usado como uma forma de moldar para onde está indo o debate. E moldando o debate, você molda para onde vai o dinheiro. A pesquisa científica é algo que gasta muito dinheiro. A gente faz um investimento altíssimo para ter ciência de qualidade, porque isso gera retorno. É por isso que os países investem em ciência. É por isso que a maior parte da ciência é pública. Só que quando a gente coloca o debate político nessa régua baixa do negacionismo, questionando as pautas, a gente descredibiliza as instituições científicas, descredibiliza os discursos que os cientistas estão propondo. Então, eu sinto que isso faz um atraso da ciência que a gente produz se tornar uma política pública. E isso vem acontecendo num processo de décadas. Então, a gente está nessa de, olha, tem que fazer tal coisa. Lá na década de 90, a gente já estava falando assim, então, tem que diminuir as emissões. Só que, na verdade, da década de 90 para cá, metade das emissões históricas foram realizadas. Então, a gente está contando desde o início do período pré-industrial, lá, o início da industrialização, até a década de 90, a gente tinha uma quantidade de emissões. De 90 para cá, a gente tem mais do que essa quantidade anterior, de quase 150 anos. Então, percebe que a gente está atrasando isso. Curiosamente, negacionismo é uma coisa da qual eu tenho discutido muito recentemente com outras pessoas que estudam de fato negacionismo. Eu não estudo negacionismo, eu só acompanho ele acontecendo. E a gente tem evidências bastante robustas, na verdade, de que os negacionistas dentro da população brasileira, eles fazem mais barulho do que são pessoas em número. A população brasileira, ela tá preocupada, ela tá atenta ao que tá acontecendo. O grande e o enorme problema é que esse pessoal que faz muito barulho e que é negacionista, para não dizer mentiroso, porque eu acho que a palavra negacionismo já tá desgastada e parece que é só um pessoal do contra. Não é só um pessoal do contra, é um pessoal que de fato está negando a realidade. Eles são poucos com muito poder. E aí entra o que o Iago falou, eles
conseguem uma penetração muito grande na hora de decidir como é que vão ser destinados os recursos de pesquisa. Tem uma coisa muito importante, o professor Paulo Artacho costuma falar que a parte da física, né, que é a nossa parte, que é a parte de entender como funcionam as mudanças climáticas, ele não fala que está pronta, mas ele fala que a gente já não tem muito tanto o que fazer em comparação às pessoas das humanas, né? A pesquisa na área de humanas, ela tem muito o que fazer agora, porque é da parte de humanas que a gente vai conseguir ferramentas para lidar com a crise climática, principalmente com as mudanças que a gente já contratou. É graças à pesquisa na área de humanas que a gente vai conseguir entender como que a gente vai mudar nosso sistema, como que a gente vai construir um sistema melhor para garantir que a nossa cultura de consumo mude, que a nossa cultura de emissões mude, né, que a gente consiga de fato mitigar as emissões. E politicamente falando, quando a gente dá uma olhada no discurso político e na ação política de distribuição de recursos para pesquisa, as pesquisas em humanas, elas costumam estar sempre atrás. Tudo bem, pesquisas em exatas aplicadas costumam exigir mais equipamento, então exige um pouco mais de recurso financeiro. Mas não é só isso, elas estão sempre não só com menos recurso financeiro, mas até com menos prestígio e atenção. Então existe uma tendência muito grande de uma espécie de negacionismo das ciências humanas, que é um negacionismo cultural nosso. A gente tende a não dar a atenção necessária para as ciências humanas no momento que ela é essencial, assim. Ô, deputada, como que a gente lida com um Brasil tão grande, com necessidades tão diferentes de infraestrutura em questões ambientais? Eu, por exemplo, nasci no interior de São Paulo e atualmente eu moro em Belém do Pará. E eu não tinha ideia desse verão amazônico que começa agora, né? Porque agora São Paulo começa a esfriar e aqui começa a esquentar muito. E aí a gente vê, por exemplo, a dificuldade de escolas públicas, onde professores e alunos sofrem sem estrutura, mesmo sem infraestrutura para ter o mínimo de conforto. Isso impacta na educação, né? Então, como que o Brasil vai poder discutir a infraestrutura nacional para lidar com crises ambientais de uma situação tão complexa, regiões tão diferentes, com climas tão diferentes assim? Esse é o desafio de pensar isso em absolutamente tudo aquilo que a gente for fazer, porque tem que ser transversal nos temas do governo. A pasta de saúde tem que olhar a partir da perspectiva das mudanças climáticas, a de educação também, a de infraestrutura, a de cultura, de esportes, a de idosos. A gente vai ter uma população idosa cada vez maior que sofre cada vez mais com o calor. Então tem que ser transversal, porque se a gente não for pensar em absolutamente tudo que a gente for fazer, a gente vai sofrer muito com isso. E vai sofrer no Brasil inteiro. Com certeza em Belém tem um impacto muito grande, assim como São Paulo. Outro dia eu fui numa escola no interior aqui do estado, fui falar com os alunos, a gente está passando por uma onda de calor muito significativa, né, no Brasil e em São Paulo. A gente está em maio, né, e ainda está bem quente, e era desses dias muito quentes, eu quase desmaiei, minha pressão caiu, porque estava muito quente, todos os alunos para falarem com a gente lá, não tinha ar-condicionado na sala, tinha um ventiladorzinho pequeno num cantinho que não chegava, estava muita gente, eu precisei sair da sala, eu falei, levei todos os alunos para o pátio, porque eu quase desmaiei. Então a gente está num problema que, ao mesmo tempo, a gente tem o governador aqui do estado criando um programa escolas cívicos militares, que tira uma grana muito grande para pagar militar aposentado para ficar nas escolas, enquanto a gente ainda tem 60% das escolas do estado que não tem banheiros adequados. E não tem ar-condicionado. E ar-condicionado com o impacto que tem também em eletricidade. Então, como pensar isso de outra forma? Então, os desafios são muito grandes. E eu queria repetir de novo aqui a minha fala da importância aqui da pesquisa com os nossos pesquisadores, da educação ambiental e da sociedade, porque enquanto isso não for prioridade para a sociedade, não será prioridade para os políticos. E a gente precisa pressionar os políticos para que seja prioridade. E isso é muito importante porque o Iago falou um pouco sobre como o negacionismo desvia as pautas e, por exemplo, essa questão da escola cívico-militar, eu vi, inclusive, até aqui na própria cidade de Belém, que é esse calor que você passou aí numa escola que é muito constante, né? Eu, por exemplo, não tô acostumado a ter a noite com 28, 29 graus aqui, então é muito complicado para mim, e aí eu começo a ver, por exemplo, coisas que deveriam ser políticas públicas, como isolamento térmico para casas populares, como isolamento térmico para prédios públicos, educação e tudo mais. Essas questões que são ambientais acabam não sendo factíveis para a população porque elas estão imersas em outras narrativas, né? Essa é uma dificuldade muito grande de lidar com isso. E eu vou dar um outro exemplo aqui também, que é, para mim, gritante no que a gente está vivendo do Rio Grande do Sul. A gente está aqui no estado de São Paulo com uma discussão sobre reformas numa rodovia, chama Raposo Tavares, Nova Raposo, em que tem a supressão de centenas de árvores de uma região que é bastante adensada já. E daí
O licenciamento ambiental prevê falar, não, tudo bem, para cada árvore que você tirar daqui, eles vão plantar 10 árvores na bacia, que pode ser a 50 a 60 quilômetros de distância. Eu falei, gente, ok, plantar mais árvores é ótimo, mas não resolve a questão da perspectiva de adaptação climática, porque a gente está impermeabilizando o solo, tirando espaços de dispersão de calor nas ondas de calor. A gente sabe que áreas que têm mais árvores têm significativamente menos temperatura e qualidade do ar. Então não adianta a gente tirar a árvore daqui e plantar 50 km de distância. A gente precisa começar a pensar o licenciamento ambiental a partir da adaptação climática. Tem que ser transversal a tudo que a gente faz, porque senão a gente vai continuar insistindo em uma ou duas teclas e sofrendo cada vez mais acentuadamente com os impactos da mudança climática, seja por chuvas, seja por falta delas. Ô Iago e Marina, como que essa transversalidade acontece ou não acontece aí no campo acadêmico, de pesquisa científica e tudo mais? Qual que é essa realidade pra gente? Bom, eu posso falar um pouquinho dentro da minha área, que é a área de física, e é muito engraçado, porque a estrutura acadêmica, ela, do jeito que ela anda hoje, ela não favorece a transversalidade do jeito que a gente gostaria. Você vai se especializando e se especializando e se especializando, e dificilmente você vê pessoas... Eu falo isso porque eu sou uma pessoa transversal. Eu fiz minha iniciação em jornalismo, fui para um programa de mestrado em física, depois fui para um doutorado em ciências ambientais. Esse não costuma ser o tipo de caminho comum. E a área de mudanças climáticas, se é que existe uma área de mudanças climáticas, vamos dizer assim, mas ela engloba muita coisa, mas tende a ficar desunida. Então você vai ver ecólogos conversando com ecólogos, e físicos conversando com físicos, e geógrafos com geógrafos, e não como deveria se misturar de fato. Isso daí você vai ter alguns grupos mais interdisciplinares, mas não tanto quanto deveria. Isso é uma coisa que não tá muito bom. Eu queria aproveitar e só fazer uma leve, voltar um pouquinho só na questão da educação ambiental ser muito importante para a população, cobrar e pedir movimentos políticos. Eu pego muito no pé da importância da educação ambiental, da educação sobre mudanças climáticas e do papel da educação nesse contexto, porque todo mundo tem pautas mais urgentes. Eu digo entre aspas pautas mais urgentes, porque na minha modesta opinião, a pauta mais urgente que a gente tem é a mudança climática, porque ela tá em todas as pautas. Mas quem tá com fome agora, não tá pensando nisso depois. Então, o que precisa, o papel da educação ambiental é juntar essas coisas, é perceber que essas pautas que são urgentes, porque pautas para quem tá com fome, para quem tá perdendo casa agora, a pessoa não tá querendo saber de uma adaptação para daqui não sei quantos tempos. Ela tá querendo saber o que vai acontecer agora, como é que ela vai morar agora. Seja porque ela tá perdendo casa por tragédia climática, ou seja porque ela tá perdendo casa porque ela tá sem dinheiro. E aí é um outro tipo de problema, né? Mas a gente precisa não só fazer as pessoas entenderem como essas coisas se unem e são misturadas, como a gente, dentro do papel de educador, precisa entender que as urgências, precisa ter uma certa empatia, que as urgências das pessoas, elas são imediatas. O que deixa a pessoa desesperada é o que está acontecendo imediatamente agora. Então, equilibrar isso para fazer com a pressão popular em cima dos políticos é um desafio enorme, né? A Marina fala muito do desafio do lado de dentro da política, mas de fora da participação popular na política também é um desafio enorme de provocar isso. Então, o papel da educação ambiental e da educação para as mudanças climáticas é extremamente desafiador, mas extremamente importante. Eu queria entrar nessa pauta da educação ambiental, porque eu acho que é importante frisar. Quando a gente pensa em educação ambiental, normalmente, acho que na imagem, na cabeça da maioria das pessoas, a gente está falando de escola. Só que quando a gente vai lá para o projeto de educação ambiental, que é firmado por lei desde 99, ele diz que em todos os níveis de ensino. Então, isso estaria incluindo as graduações. Então, se você é médico, você fez medicina, você ia estar tendo uma aula relacionada à educação ambiental, para você saber como tratar com os que sobra dos rejeitos do hospital, sei lá, sobra da cirurgia que você fez, mas ao mesmo tempo tendo uma visão de como o ambiente afeta, no caso seria do médico, os pacientes. Então, o que fazer quando a gente sabe que vai vir uma onda de calor? O que o hospital precisa ter? O que acontece quando a gente está tendo queimadas? Que tipo de suporte com oxigênio a gente tem que ter? Como é que está a logística de tudo isso? E isso vale para todas as áreas, em todos os níveis de ensino. A gente tem um déficit de formar pessoas assim. A gente já tem a lei, a gente precisa que ela seja aplicada, principalmente vendo a situação que a gente está indo agora. Mas a gente precisa realmente ter uma revisão curricular, para que a gente entenda que o meio ambiente não é uma pauta das aulas de ciências,
ela é uma pauta porque a gente faz parte do meio ambiente, porque todas as coisas que a gente pensa, a nossa cultura, nossa forma de habitar a cidade, a nossa comida, nosso acesso à água, nossa energia, tudo isso é meio ambiente. Então, a gente tem que despertar para essa direção. O primeiro episódio desse programa tem o Ronaldo Lemos e ele falou dessa importância da transversalidade científica com as áreas de inteligência artificial, porque você só tem um grupo de pessoas discutindo inteligência artificial que não estão conectadas com as outras questões. Eu fico pensando, a tecnologia pode ser um aliado, essas tecnologias digitais, como que os setores da política estão enxergando a utilização da tecnologia para ajudar a gente na prevenção de catástrofe climática? Eu tenho estudado bastante sobre inteligência artificial porque eu estou convencida que vai mudar a nossa vida, vai mudar a sociedade, as nossas relações, e que por isso também a gente tem a responsabilidade como humanidade de fazer com que essa tecnologia esteja a serviço do que a gente precisa. A tecnologia ela é neutra, né? A inteligência artificial ela é neutra, ela vai estar a serviço do que nós, pessoas, colocarmos ela para ajudar. E eu estou bem convencida que ela pode ser um aliado importantíssimo no combate às mudanças climáticas e na nossa adaptação climática, em pensar tecnologias, em pensar formas, em pensar em melhores soluções, é que a gente vê avance nesse caminho. Inclusive nessa questão de educação ambiental. Hoje a gente tem um desafio gigantesco em adaptação ambiental e educação ambiental, que é a gente não tem conhecimento claro do que a gente quer ensinar e como. Então a gente tem na lei aqui no estado educação ambiental nas escolas. Mas a gente visita as escolas e os professores estão capacitados para ensinar as cores da mudança da reciclagem. E não tem nem um segundo passo para onde vai essa reciclagem, se está funcionando, se não está funcionando, como é. E isso é muito além, muito distante ainda do que a gente realmente precisa. Eu acredito que a tecnologia pode ser bem importante em relação à educação ambiental e várias possíveis soluções que a gente vai construir para acelerar uma transição econômica e ecológica, né? Ela pode trazer muitas soluções do que a gente precisa. E ainda falando nesse assunto do Rio Grande do Sul, acho que o que para mim traz de importante é que as mudanças, essas tragédias são concretas e reais. E elas sim são um gatilho para que a gente acelere essa percepção de importância na sociedade e nos políticos dessa mudança que precisa acontecer. Então a gente não pode perder esse momento que é tão triste, tão difícil, tão horrível que a gente está vivendo, para utilizar isso como uma pressão e como uma forma de acelerar esse processo do entendimento da importância desse tema. Então eu queria agradecer também a oportunidade de falar sobre esse tema, porque acho que assim a gente vai avançando. Sim, antes dos outros dois falarem sobre inteligência artificial, eu queria saber se, já que você citou essa urgência do tema por conta dessa catástrofe, e no campo político a gente vê muitos embates e muita gente tentando puxar a narrativa para um lado e ganhar protagonismo para outro. Como lidar com esse medo de que essa urgência não seja esvaziada por candidatos e políticos numa próxima eleição municipal que vão tentar roubar essa história ou diluir ela, assim, no meio das fake news? Bom, eu sou o primeiro otimista em primeiro lugar, senão não estaria na política, né? E sou uma defensora da política. Eu não acho que o grande de todos os problemas acho que é legítimo que os políticos falem disso nas eleições, mais do que legítimo, é desejável. Se a gente puder garantir que todos os políticos estejam falando sobre isso, é um passo importante, ainda que a gente não esteja conseguindo transformar o que eles estão falando em ações concretas. Antes eles nem falavam, então é o primeiro passo. E o papel da sociedade como um todo e de pessoas que estão já conectadas com esse tema é realmente de fazer disso um mantra, falar disso em todos os lugares, falar da importância da gente cobrar nessas eleições que todos os candidatos a prefeito apresentem qual vai ser a sua proposta de adaptação climática para o município. Que os vereadores entendam que isso tem que estar no orçamento, porque não adianta ter um plano maravilhoso e na hora de discutir o orçamento, ter um orçamento ridículo, que é o que acontece muitas vezes, porque, de novo, a Marina falou com muita propriedade, as pessoas têm fome hoje, as pessoas estão com câncer hoje, as pessoas precisam fazer esses exames hoje, os professores estão faltando hoje, os alunos precisam de aula hoje, então as demandas são muito grandes. Agora a gente precisa entender como que a gente vai pensar a alimentação, pensar a educação, pensar a saúde, continuar entregando isso, fazendo adaptação climática, fazendo mitigação, pensando isso de uma forma sustentável. E é um desafio grande, por isso que a gente precisa de boas pessoas na política, por isso que você que está escutando a gente, vem pra política, vem se candidatar, porque é difícil. Legal. Ô, Iago e Marina, e qual é esse impacto das inteligências artificiais? No futuro, existirá algum algoritmo que vai prever com mais precisão uma próxima catástrofe climática, seja ela um terremoto, como acontece no Japão, ou seja uma enchente, como acontece em vários lugares do Brasil? A inteligência artificial e as tecnologias desse tipo, eu considero uma faca de dois gumes. Obviamente eu sou otimista, mas eu obviamente sou pessimista também. Diferente, eu discordo um pouquinho do que a Marina comentou sobre a tecnologia ser neutra. Eu não acho que a tecnologia é neutra. Eu penso muito como o professor Yuri Castelfranchi
propõe que as tecnologias, elas são fruto de uma sociedade, então elas nunca são neutras, de fato. Então, se a gente vou dar o exemplo das IAs generativas, né? Elas não são de fato neutras. Elas foram criadas num contexto capitalista, num contexto de big techs, num contexto de roubo de conteúdo, de trabalho quase escravo de pessoas pobres, né, para o treinamento das bases. Então, tem que tomar esse cuidado de achar que tudo que a tecnologia é só positiva, isso. Ela não é só positiva. E aí tem essa questão de ser uma faca de dois gumes em vários aspectos. Dando de novo exemplo de inteligência artificial generativa de texto, elas gastam muita energia para fazer treinamento de base. Muita energia. Manter datasets imensos gastam muita energia. E a gente mantém datasets imensos de dados que a gente nem sabe ainda como usar. E pensar em como é que a gente está produzindo essa energia para alimentar esse armazenamento é muito importante. Porque a gente não produz energia de forma limpa na maior parte de quantidade. Então, é uma coisa que também prejudica o aquecimento global, também causa emissões, e ela pode ser usada para fazer mudanças na sociedade que vai deixar ainda mais pessoas vulneráveis. Então, se você tem uma inserção desenfreada e desregulamentada de tecnologias de inteligência artificial em lugares de empregados, de pessoas fazendo determinadas coisas, você pode ter um grupo de pessoas que vai passar a ser vulnerável, e quando eles se tornam vulneráveis financeiramente em qualquer contexto, eles também podem se tornar vulneráveis do ponto de vista climático. Também podem ser pessoas que vão ser vítimas de tragédias climáticas e vai ser mais difícil de lidar. Então, tem esse lado, digamos assim, macabro, isso eu nem falei das big techs, porém tem um outro lado que, assim como a Marina, eu sou muito otimista. Eu acho que tem um lado... O importante é, as tecnologias, elas não necessariamente nascem e se mantêm com a mesma tendência ideológica, vamos dizer assim. Então é importante que a gente, que principalmente o campo progressista, se aproprie dessas tecnologias, não só demande regulamentação do ponto de vista legal mesmo, mas que se aproprie delas e use, digamos assim, use para o bem. Então é importante que a gente use esse tipo de tecnologia para desenvolvimento de ciência e poder, por exemplo, fazer previsões melhores, previsões numéricas, fazer previsões melhores de enchentes, poder criar mapas de regiões que são mais vulneráveis. Então, isso é bem interessante e a gente tem um bom caminho por aí. E a gente tem que tomar cuidado porque quem está querendo colocar satélite no Brasil inteiro é o Elon Musk, que mostra que isso não é exatamente uma neutralidade, né? Aliás, quem assistiu Transformers também acredita que as máquinas são do mal. Mas a gente tem alguns minutos aqui para encerrar. Eu queria saber de vocês, qual será o nosso futuro, deputado? Qual será o futuro na questão ambiental? Ao dizer que a tecnologia é neutra, o que eu quis dizer é que ela pode ser boa e pode ser muito ruim. Ela está impactada pelas nossas escolhas enquanto humanidade e com vários riscos. Concordo plenamente nessa visão de que tem vários riscos. Mas eu também acredito que ela está acontecendo e ela vai acontecer. Então a gente não tem força e nem possibilidade de lutar contra. Eu não vejo nenhum cenário possível em que a gente consiga falar não vai mais existir, vamos retroagir, a gente não quer mais inteligência artificial generativa aqui no Brasil, no mundo, vamos acabar com isso, pôr numa caixinha e fechar. Isso não vai acontecer. Então, como que a gente se esforça e coloca a nossa energia, o nosso trabalho para que ela aconteça em prol e serviço de melhorar o mundo para todo mundo, de combater as mudanças climáticas, de criar mais justiça social, porque de fato ela vai acontecer e ela pode acontecer para um lado muito ruim. Então, a gente precisa garantir que os esforços estejam puxar ela para o lado bom, positivo que ela pode trazer. E a gente tem um final dizendo que é um desafio muito grande, é o desafio da nossa geração. Quando eu decidi entrar para a política, foi depois de uma experiência de ir para a Amazônia fazer um parecer sobre Belo Monte. Era o ano que ia sair o licenciamento de Belo Monte, e eu fui lá para Altamira, fui lá conhecer o processo, depois fui para Geral e Santo Antônio, que eram hidrelétricas que já estavam construindo, e eu voltei com essa certeza de que esse é o desafio de todas as pessoas que estão vivas hoje, não é de uma geração específica, de todas as pessoas que estão vivas, pensar um novo modelo de desenvolvimento, um novo modelo para a gente viver enquanto sociedade, que preserve o meio ambiente, que lide com as mudanças climáticas, mas que dê conta de olhar para as profundas injustiças sociais, desigualdade que a gente ainda vive, que são os problemas do século passado que a gente ainda não resolveu. Então, esse é um desafio gigantesco. É um desafio que nos estimula a pensar o melhor que a humanidade já produziu para tentar avançar nesse ponto. E que bom que tem muita gente boa fazendo isso. É um prazer falar com vocês, que a gente continue se fortalecendo
e não perdendo de perspectiva a urgência e a emergência climática do tema que a gente vive. Não é um problema para daqui a 20 anos, para o futuro, é um problema de hoje, de agora. Muito obrigado, quero agradecer muito a sua participação, foi muito fenomenal, assim, contar com você nesse debate, assim, é sempre bom ouvir quem está atuando, trabalhando bastante aí nessas questões ambientais dentro da política, né? A gente precisa realmente conectar as discussões que acontecem na ciência, na academia, no mundo, com as pessoas que estão movimentando as nossas leis. Então, obrigado mesmo aí por esse tempo, esse carinho com a gente. Pessoal, você que está gostando desse episódio, não esquece de apoiar a gente, é muito importante você contribuir com o seu apoio. Então, clica no link que está aqui na descrição do podcast, que é o apoia.se/o que vem depois. Escolhe ali a sua recompensa, entra com a gente no nosso canal do Telegram, participa para mandar suas opiniões, mensagens, saber o que vai acontecer nos próximos episódios e fortalece a nossa discussão sobre ciência, tá bom? E sobre futurologia. É muito importante você estar com a gente pensando e planejando sobre o que vem depois. Eu queria saber de vocês, como que a ciência sabe que a gente vai passar por novas crises climáticas, sabe? Quais são as evidências de que o aquecimento global, ele realmente está acontecendo e para que lado as pesquisas estão indo nesse caminho? Essa é uma pergunta que rende sozinha um podcast inteiro de 5 horas. Eu falo muito sobre isso, inclusive, mas vamos lá, vamos tentar resumir. Quando a gente fala de mudança climática, a gente está falando de mudança de tendência de como o tempo se comporta. Então, o que a gente consegue avaliar a gente tem um aumento nas concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera, a gente consegue medir esses aumentos, a gente sabe como é que isso captura, digamos assim, a energia e mantém a energia que iria de volta para o espaço, mantém aqui na Terra. Então fica mais quente, a Terra fica mais quente. E a gente consegue saber também quais são as mudanças nessas tendências do tempo. Então, lugares que choviam bastante vão passar a chover ainda mais ou chover menos. Lugares que faziam calor numa determinada época do ano vão fazer mais calor ou menos calor. Então a gente consegue reparar isso. É uma junção de física para entender os porquês, com estatística para entender o como está acontecendo e olhar os dados e falar, bom, essas são as mudanças nas tendências. Então, são duas áreas de exatas, basicamente, que andam muito juntas. Para não dizer só exatas, tem também a questão humana, é lógico, mas os porquês do aquecimento resultar numa mudança climática a longo prazo, e aí eu digo a longo prazo, não que vai demorar para acontecer, mas manter o ambiente aquecido vai manter mudanças de tendências por muito tempo. Então essas chuvas mais intensas não vão acontecer em um ano só, vão acontecer ao longo do tempo daqui para frente. Então o que a gente tem é muito dado em loco, então a gente tem dado de temperatura, dado de pressão, dado de radiação solar incidente na Terra, a gente tem muito dado ao longo do planeta e a gente avalia esses dados para ver como é que essas tendências estão mudando. E o que a gente tem hoje já é bem robusto, assim. Não dá para negar, não dá para nem questionar muito mais, porque tanto é que essa onda negacionista que existe, embora não seja a maior coisa do mundo e seja essa específica que eu vou dizer, não vai dizer que não acontece mais, né? É muito difícil para negacionistas negarem que não está acontecendo. Hoje eles vão começar a falar que é uma coisa natural, tem ciclos naturais terrestres que justificam, não é culpa do homem, não tem intervenção humana no meio dessa história. E não é, de fato, a gente sabe que o aumento de concentração de gases de efeito estufa está intimamente ligado a essas mudanças e que a gente provocou isso, né? A gente, humanidade, provocou isso. Então, a gente já tem bastante evidência e não dá para negar mais isso. Já tem muito tempo. Eu acho legal adicionar uma coisa que, assim, a gente vem com muitos anos tentando entender cenários futuros e a física trouxe, assim, umas possibilidades muito específicas. Então, tipo, você tá falando assim, ó, pode ser que as geleiras vão derreter. A gente que trabalha com geleira tá vendo, tá derretendo num ritmo assim, assado e tendências específicas acontecendo. Aí outra coisa, a Amazônia, eu trabalhando já nesse cenário. A gente fala, a Amazônia pode começar a se degradar por causa dessa
calor extremo, mudança do regime de chuvas e também excesso de CO2. Aí a gente está fazendo pesquisas que mostram que áreas da Amazônia estão realmente se degradando, estão ficando menos densas, estão começando a contribuir com o aquecimento global em vez de nos ajudar, porque ficou muito ralo, a floresta está sofrendo. Então, a gente vem num nível já de concretização de cenários futuros já tem um tempo, e as outras ciências vêm colaborando com a física nessas respostas. A física falou que vai aumentar assim, aí, se aumentou assim, está acontecendo isso com a floresta, então, acontecendo isso com tal tipo de ambiente, com as montanhas, com as geleiras, então, tudo tem se somado, e a gente tem gerado cada vez mais dados. A gente está num processo de retroalimentação, assim, das ciências, né? Uma ciência vai lá e fala, pode acontecer isso. Aí outro vai lá, deixa eu ver realmente em campo se realmente vai acontecer isso. A gente vai lá e traz mais dados, e isso melhora os modelos, e a gente propõe novas perguntas para testar em campo. A gente vem se retroalimentando. Então a gente já está num nível de coisas assim, as pessoas falam, nem é verdade que não aconteceu as coisas. Muito pelo contrário, a gente aconteceu várias coisas que a ciência previu já aconteceram. Inclusive, Belém, o Ale sabe, está sofrendo com esses calores extremos aí, e Belém saiu de 50 dias, acho que por ano, com calor acima de 35 graus, e a tendência até 2050 é chegar a 250 dias. Caramba, então a que gente loucura. tem uma mudança brusca. Ô, Marina, para você, qual será o nosso futuro? Dificílimo de responder. Eu vou super dar uma enganada aqui e falar qual é o futuro que eu quero. O que eu quero é um futuro com pessoas mais conscientes e ativas politicamente para garantir que as ações que a gente precisa sejam levadas a cabo, que sejam efetuadas, porque tudo bem, a gente tem alguma pequena evolução que começaram a falar a respeito do problema, mas a gente já está numa situação muito dramática, a gente está com pressa, a gente precisa que o problema seja resolvido, e ainda que não existe uma solução simples, a gente precisa ver ações sendo feitas. Então a gente precisa começar a pensar em transição energética, a gente precisa começar a pensar em adaptação, precisa pensar em como que a gente vai mitigar as nossas emissões. Então ver ações nesse sentido é o que eu espero para o nosso futuro. O como vai ser? Eu acho que a única coisa que eu posso afirmar com algum grau de certeza é que vai ser um futuro difícil. Difícil porque ele já está vindo de um presente difícil. Então não vai ser um futuro fácil, vai ser um futuro desafiador e vai ser um futuro de muita luta, que vai exigir muita luta. Se a gente mantiver uma postura passiva, a gente vai ter um futuro cada vez mais difícil. Se a gente quiser só um futuro difícil e cada vez menos difícil, a gente vai ter que lutar bastante. E para você, Iago, qual será o nosso futuro? Como a Marina gosta de falar, a gente já contratou um cenário aqui de 1,2 graus, e infelizmente coisas como acontecem no Rio Grande do Sul, tendência é continuar acontecendo. Só que se a gente justamente não fizer nada, a tendência é as coisas ficarem muito pior. Então necessita realmente um tipo de ação. E aí, eu sendo bem otimista aqui mesmo, eu acredito que com as coisas ficando tão óbvias agora para todo mundo, a gente abre um leque de possibilidades de ação. Só que eu acho que a gente tem que dar uma relembrada dos nossos ancestrais, da galera que está aí há muito tempo fazendo muita coisa. A gente tem um caminho com as high-tech aqui para fazer muita coisa nova, mas ao mesmo tempo a gente não precisa reinventar certas rodas, sabe? Então, por exemplo, hoje o pessoal fala, nossa, vamos fazer agroflorestas, essa coisa nova, e tipo, mano, as pessoas na Amazônia estão fazendo agrofloresta há tipo uns 19 mil anos, sabe? É isso, então a gente tem que dar uma olhada para as possibilidades que já foram feitas, que já existem. A gente precisa aumentar essa nossa capacidade de troca para fazer alguma coisa. E a gente garantir dignidade, aí seja para a gente, seres humanos, de maneira geral, com todas as nossas diferenças, que a gente sabe que são pioradas com as mudanças climáticas, todas as opressões que existem, elas podem ser pioradas, mas a gente está na luta porque a gente acredita que pode fazer uma coisa. Se eu acreditasse de verdade que não dá para fazer nada, eu não ia tentar fazer alguma coisa. Provavelmente, eu acho que a gente tem um caminho a ser seguido, mas ele é um caminho, assim, que precisa ser feito com urgência, tem que ser feito logo. Aproveitando que eu falei o cara da ficção científica, eu estava lembrando aqui do trecho do
do filme novo agora do Duna, que o Paul Atreides ele começa a ter umas visões tanto do passado quanto do futuro, começa a prever cenários. E ele fala que tem um caminho estreito ali que ele tem que seguir para eles conseguirem fazer o que eles querem fazer. E para a mudança climática, a gente tem um caminho estreito, mas que isso envolve luta coletiva, isso envolve a organização conjunta, isso envolve a gente estar com um senso de comunidade construindo junto para atender as nossas necessidades específicas. A gente não vai ter um modelo universal de solução. Para quem está em Belém, vai ser uma solução. Para quem mora no Alasca, vai ser outra. Para quem mora no deserto Saara, vai ser outra. Só que essas soluções têm que se adequar ao contexto interno, seja ele da natureza, que eu acho que é o que a gente precisa adequar mais assim à natureza de forma geral, né, digamos assim, mas também os contextos culturais que estão ali respeitando, garantindo a dignidade. Acho que é por aí que a gente pode ter um futuro decente. Quero agradecer vocês dois só, eu acho que o bate-papo foi muito rico para quem está escutando, mandar esse carinho aí para vocês que estiveram aqui com a gente trocando essas ideias. Quem quiser acompanhar o Iago e a Marina também tem um podcast, né, se você quiser falar um pouco sobre as suas redes para a galera acompanhar vocês, fiquem à vontade. Eu tô em 2 podcasts também, eu tô no Dragões de Garagem, que é um podcast de divulgação científica, tem um formato desses de conversa, os episódios duram 1 hora, 1h30, e a gente fala de ciências no geral. Então tem episódios de psicologia, episódios de biologia, de física, de matemática, de tudo que é ciência, tá por ali. E tenho também o Tortinha de Climão, que é um podcast focado em mudanças climáticas. Ele tem 15 minutos de duração, então é para ser uma coisa rapidinha, para você ouvir uma vez a cada 15 dias, mas para ficar um pouquinho mais por dentro do que está acontecendo. Então eu falo de mudanças climáticas, falo um pouco de física atmosférica. É o meu projeto, assim, do coração. Eu gosto bastante, espero que vocês escutem e gostem. Então, em todos os agregadores, vocês podem procurar Tortinha de Climão ou Dragões de Garagem. E podem me achar nas redes sociais, no Instagram, marina.ensina, e no Twitter, você pode me achar como Maideia, M-A-H Ideia, e no TikTok por _, Maideia também, M-A-H Ideia. Antes de tudo, eu queria agradecer muito, muito, muito pelo convite, foi extremamente bacana estar aqui conversando com vocês. Valeu. Bem, o Ale me conhece no Twitter, né, que é @YRS_PA, estado do Pará, esse PAzinho lá. Mas no Twitter, normalmente, eu não faço tanta comunicação. Eventualmente, eu faço uma comunicação científica. Agora, se vocês procurarem o Norte em Quadrinhos, tanto no Instagram quanto lá no Twitter, eu tenho feito uma coluna sobre questões ambientais, muito focada para a região norte, mas acaba de vez em quando expandindo, a cada 15 dias também, uma mini coluna, que a ideia no futuro é ela aumentar de tempo. Então, vocês podem estar acompanhando eu lá e também os artistas da região norte, caso vocês não conheçam, né, a galera dos quadrinhos, sempre está tratando esse cultura e Amazônia junto. E também um coletivo com o pessoal chamado Puxirum do Bem Viver. E no Instagram a gente tem feito não só divulgação das nossas ações, mas também vídeos com pessoas convidadas, inclusive a Marina está lá, falando um pouco sobre as suas áreas que elas trabalham, né, essas áreas de formação ou coisas do gênero, e como que essa área está relacionada com a mudança climática. Então, por exemplo, a Marina fala de física, fala da relação com a física, mas tem gente falando de psicologia, tem gente falando da área de comunicação, tem oceanógrafa falando também a relação da oceanografia. Então, é um negócio bem amplo e a ideia é a gente colocar o máximo de áreas possíveis falando sobre crise climática e a sua relação por lá. Valeu, brigadão por vocês dois mais uma vez. E é isso, cara. Obrigado demais, assim, por essa oportunidade. Foi um papo foda demais. Muito obrigada, eu agradeço. O podcast O Que Vem Depois é uma produção da Central 3 e ele é apresentado por mim, Ale Santos, e editado por Domênica Mendes. Até o próximo episódio.